comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vinda de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre números. Que dados é que um empresário deve ter em cima da mesa para fazer a correta análise das finanças do seu negócio? Como meu convidado tenho um membro da TAB. Jorge Galvão é membro fundador do Salt City Board, um board que nós temos em Aveiro. E como o Jorge não é contabilista, apesar de ter uma empresa de gestão e performance financeira, pode estar aqui abertamente comigo a falar sobre isto dos números e da contabilidade. Não é verdade, Jorge? Bem-vindo. É verdade. Obrigado. Vocês fazem um trabalho de apoio aos empresários na análise dos números. Que números é que um empresário deve ter efetivamente em cima da mesa para olhar para o seu negócio? A primeira pergunta, diria eu, que números é que o empresário quer ver sobre o seu negócio? Às vezes mais vale a pena não ver, não é? Às vezes mais vale a pena não ver. esconder. Não, vale sempre a pena ver, ok? Vale sempre a pena ver porque sem números ninguém gera, não é? Quem não mede não gera. É clichê. Mas é uma grande verdade. Mas é uma grande verdade, não é? Portanto, é difícil saber exatamente que números cada empresário deve pedir, mas deve pedir números. Portanto, aqui depende muito do ciclo onde a empresa se encontra. Se está numa fase inicial, já está numa fase de maturidade, se está a lutar para as vendas, se está a lutar para o lucro. Portanto, depende muito estágio, no fundo, do que a empresa estágio está. em que a empresa está. E também depende um pouco do tipo de negócio, correto? Depende sempre do tipo de negócio. Claro que há informação que podemos considerar padrão, não é? Aquela típica que é pedida aos contabilistas, balancetes, balanço, demonstração de resultados, mas eu diria que é muito redutor quando se analisa uma empresa só por números, só por demonstrações financeiras puramente contabilísticas, porque a maior parte dos empresários depois não percebe o que é que lá está. Portanto, também um termo muito usado é fazer uma análise contabilês e não de negócio, não é? Portanto, E não sentes que muitas vezes esses dados que estão nesses documentos, que são importantes e obrigatórios, obviamente, são muito sobre o passado? são sempre, né? A maioria dos dados e da análise financeira debate sobre o passado, né? Só quando deixamos de fazer uma análise financeira passamos para uma análise de negócio é que passamos a analisar o presente e o futuro, né? Portanto, objetivamente, há dados que devem ser trabalhados, a começar por uma coisa tão simples como um orçamento. É uma peça na qual... Que a esta altura já devia mais do que está feito, não é? mais está feito, não é? Mas que na maior parte dos negócios é uma peça fantasma, não existe, ok? As pessoas não se gerem, e nós sabemos isso, né? Nas nossas conversas na TAB nós percebemos o quão difícil é as pessoas pensarem no seu negócio para o futuro, quando às vezes se debatem com coisas no passado. Coisas no passado ou coisas que até são grandes entropias atuais que nem lhes permitem visualizar futuro, não é? Exato, sim. Há grande dificuldade em conseguir visualizar o futuro quando nem o presente se sabe. Portanto, a primeira peça a agir, isso que vamos começar por fases, a primeira coisa a agir é os números do passado. A primeira coisa a saber é o que é que está a acontecer, o que é que aconteceu, para depois conseguir planear o que é que vai acontecer. Portanto, sim, na maioria das vezes, e os primeiros dados a pedir são históricos, mas faz parte, é a base, não é? Nós temos que saber... Sim, temos que fazer um diagnóstico, uma análise para poder projetar. Portanto, todas as pessoas, quando abrem um negócio ou quando pensam um negócio, pensam-no já com uma ideia clara ou não clara, mas já pensam o negócio da forma como imaginaram. Portanto, analisar essas peças passadas permite-lhes comparar com aquilo que eles imaginaram, mesmo que não seja um orçamento tipo. Portanto, já lhes permite comparar com algo que eles imaginaram. Portanto, não há análise de informação, não há análise financeira nem de negócio que não seja estabelecida por comparativos. Sim, é impossível, exatamente. Só com um comparativo é que se faz uma análise. Caso contrário, é uma leitura numérica de coisas, não é? É uma análise matemática. É olhar para números e dizer se os números estão bem construídos ou não, se têm a vírgula no sítio certo. É a única análise que podem fazer, se não houver comparativos. Portanto, e os comparativos são sempre muito importantes. Jorge, eu sinto uma coisa que cada vez mais nós lidamos com PMEs, como tu sabes, e estás na TAB, conheces bem a metodologia e aquilo que nós fazemos, e muitos empresários, gestores de PMEs, que é onde eu sinto que há a maior lacuna, ainda encaram o contabilista como aquela obrigação que o Estado impõe para entregar os impostos. E, portanto, não quer minimamente saber sobre o trabalho que está a ser feito, não se interessa, nem sequer se senta com o seu contabilista para avaliar os balancetes ou as demonstrações de resultados, quanto mais pensar a futuro, não é? Eu
podemos ser polémicos, não podemos? Podes sempre ser polémico. A conversa é informal e Considerando essa tua pergunta, eu diria que isso começa nos contabilistas. Os primeiros a considerar-se como pessoas para entregar as componentes fiscais e as componentes de trabalho para o Estado, como se costuma dizer, são os próprios contabilistas. A primeira obrigação que eles determinam, as obrigações fiscais, como se é determinado, os contabilistas assumem-na como a sua principal função, quando na realidade não devia ser a sua principal função. Okay? Se nós pensarmos numa estrutura de um escritório de contabilidade onde, vamos já tradicional, que tem técnicos de contabilidade, depois o contabilista e eventualmente gestores, mistura-se muito o que é que deve ser a tarefa de cada um. O técnico deve ser a pessoa que entrega as declarações como sua função base. O contabilista deve apoiar o negócio. Portanto, já deve estar muito acima disso. Está bem, isso é tudo muito giro. Mas depois os empresários não querem pagar mais de 100 euros por mês. Eu diria que acontece as duas coisas. Primeiro, porque também o contabilista não sabe apresentar o valor que pode criar a organização. Isto é um primeiro passo, não é? Se não lhe reconhecem valor, é natural que as pessoas também não queiram pagar. Depois, grande parte dos contabilistas passa a sua vida e o trabalho no escritório. Portanto, se o empresário não vê, trabalho fantasma que raramente é pago. Okay? Portanto, é preciso acompanhar efetivamente. E se tu estiveres perto do empresário, o empresário vai valorizar. Okay? E temos que ser justos. Portanto, claro que as empresas, dependendo da sua fase, podem ter necessidade de mais apoio ou menos apoio, mas precisam sempre de apoio. Okay? E precisam de um contabilista para que essas fases evoluam, para que passem numa fase onde precisam de vendas, e que estamos aqui numa fase onde precisamos crescer de vendas. A seguir, vamos trabalhar o custo e perceber onde é que estamos a gastar para trabalhar o lucro. A seguir, como é que isto tudo do lucro se encaixa, né? Porque estas misturas todas, porque depois há uma confusão gigantesca, porque há muitos empresários que depois gerem as suas empresas pela caixa, né? O que o dinheiro tem na conta. O dinheiro que está disponível, exato. E grande parte das vezes ainda estão naquela fase inicial que é das vendas, ainda estão a debater com as vendas e já gerem o seu negócio como se estivessem na fase da tesouraria. Portanto, ultrapassar estas fases, muitas vezes que são imperceptíveis para o próprio empresário, tem que ser o contabilista a suportar isto e a ajudar isto. Portanto, em primeiro lugar, para que o empresário valorize a função do contabilista, o contabilista tem que se valorizar a si próprio. E valorizar-se não é cobrar mais, é apresentar valor ao mercado. Certo, mas imagina que eu já vi isto acontecer imensas vezes, e tu de certeza que também, não estou a dizer nada que já não tenhas vivenciado. Isso é tudo muito giro, mas eu sei ler os meus balancetes, as minhas demonstrações, eu sei o que é que ando a fazer na minha empresa, eu quero uma avança baixa porque eu só quero que você me entregue os impostos e ponto final. Eu sinto, da mesma maneira que tu dizes, que os contabilistas têm que se valorizar, e eu concordo, têm que valorizar o estudo que fizeram ao longo da sua vida e o conhecimento que trazem para não serem meros entregadores de declarações fiscais, não é? Os empresários também precisam de mudar esta mentalidade. O contabilista não é o tipo que é obrigatório ter na empresa, na minha perspectiva, todos os empresários devem ter como melhores amigos um advogado e um contabilista. Certo. Portanto, o contabilista tem de ser efetivamente o nosso melhor amigo para olhar para os números da empresa, sentir o negócio, sentar-se connosco, e aqui é uma mentalidade dos dois lados. É o contabilista valorizar-se e o empresário valorizar a contabilidade. É mútuo, é constante, não é? É transversal a todas as áreas. Nós podemos aqui navegar, isto não é um tema só de contabilistas, não é? Sim, podemos ficar aqui o resto do dia a falar sobre isso. Fazer um comparativo muito direto e ainda hoje estávamos a falar sobre isso numa outra conversa, que é, eu também consigo, numa função de marketing, também consigo ter empresários que dizem que um chat GPT faz a coisa toda, que agora está na moda. Exato, está na moda dizer isso, não é? O chat GPT faz tudo e que de repente já não preciso de ninguém no marketing para me fazer as coisas. Posso também assumir isso. Agora, não é a mesma coisa, não é? E eu até gosto que todos os meus empresários se assumam como tu estás a dizer. Que é, eu sei ler o que tu me estás a dizer, eu sei fazer isto, mas chama-me na mesma para qual é a tua perspectiva sobre isto. Ou seja, ter uma outra visão sobre o negócio, não é? Estou a ler corretamente, onde é que eu devo caminhar, o que é que me está a escapar, para eu conseguir perceber de forma clara qual é o apoio que eu posso ter. Porque o contabilista não substitui a responsabilidade que o empresário deve ter na análise dos seus números. Em primeiro lugar... Repete lá isso outra vez. Não sei se consigo da mesma forma. Para ser assim mais vincado. Mas não se pode substituir. O empresário continua a ter a responsabilidade de ter que analisar os seus números, e a responsabilidade é sempre do empresário. O contabilista, como eu sempre disse, e estava aqui a reforçar, o contabilista é um apoio nisso, mas a responsabilidade é sempre do empresário. Sempre que um empresário não recebe números, não tem informação, não analisa a informação, não sabe ler a informação, é a responsabilidade do próprio empresário. Se não recebe, deve exigir. Okay? Se não sabe ler,
deve perguntar. Deve aprender, deve ir a algum lado aprender. Okay? Se precisa de ajuda para entender como é que se transforma, que uma coisa é saber ler um livro, eu também posso ler um livro de coaching, eu não sei como aplicar aquilo na prática. Depois tem que ter alguém que me ajude. Sim, que ajude. Portanto, na realidade, eu preciso de alguém que me ajude a transformar números em ações. Okay? Conseguir perceber e conseguir analisar de forma preditiva o impacto de uma ação naqueles resultados ou naqueles números. O que é que vai ter efetivamente impacto se eu seguir para a direita ou para a esquerda? Qual é o impacto real naqueles números ou quais são as possibilidades? Portanto, e é nesta análise, é nesta discussão que o contabilista deve estar. É aqui que o contabilista deve estar. Quando tu pegas numa empresa ou quando tu começas a trabalhar numa empresa, sentes que muitas vezes tens ali um conjunto de números a que eu chamo carinhosamente parasitários, ou seja, não há otimização e as pessoas estão a pagar coisas que não deviam, têm custos que não fazem sentido, por exemplo, estão com constrangimentos financeiros porque estão com desvios de dinheiro que podiam estar a investir nas pessoas, coisas assim deste estilo. Passas muito por isto? Mais do que erros, que eu posso lhe chamar a isso erros, ok? Mais do que erros, e erro não é uma coisa técnica, uma falha técnica perante o Estado, é erro perante o seu próprio cliente, porque o cliente, na realidade, é o empresário, né? Portanto, o erro apresenta-se sobre o empresário e não questões técnicas sobre o Estado. Não estamos a falar de multas, não estamos a falar nisso. Estamos a falar de erros numa análise numérica e na apresentação dos números ao empresário. Mas mais do que erros, a minha questão é olhar para lá e a maior parte dos empresários não saber o que é que representa aquilo, porque foi o meu contabilista que me disse para fazer aquilo, então, mas não me sabes dizer exatamente o que é que... O contabilista disse para fazer isto e tu fizeste assim às cegas? Não sabes, não compreendes. Mais do que os erros é a não compreensão efetiva do que está lá. Até pode estar otimizado, mas qual é que é o objetivo da otimização que está lá? Okay? Porquê é que seguiu aquele caminho? Qual é a estratégia? Sim. Mas eu estava a falar ok, tu estás a falar ali numa formulação mais de contabilez desta história. Eu estava a trazer aqui um bocadinho mais para a parte de otimização financeira e operacional. Já me aconteceu estar a analisar, por exemplo, demonstrações financeiras com empresários e perguntar-lhes que seguros eram aqueles que eles ali tinham, de, por exemplo, máquinas que já não existiam na empresa. Exato. Coisas assim deste estilo, não é? E aqui reforça aquilo que tu disseste, não é a obrigação do contabilista perguntar-lhe que seguros são aqueles, porque ele simplesmente tem que contabilizar o que está na empresa. É do empresário olhar para aqueles números e perceber o que é que ali está. E com isto há muitas outras coisas. Há contratos de telecomunicações obsoletos. Uma coisa mais pela positiva até. Na maioria dos casos, por exemplo, a visão do empresário é olha para os custos e diz eu tenho que reduzir. Exato. Okay? Eu tenho que reduzir custo. E a primeira pergunta que eu faço é porquê? Porquê é que tens que reduzir custo? Mas este custo, qual é o objetivo deste custo aqui? É para crescer venda? É porque estás a reduzir um custo. Para crescer venda vais estrangular completamente. Estás a matar a empresa. Portanto, a tomada de ação sem um número efetivo e sem uma base fundamentada para que essa ação tenha um impacto e que se saiba qual é que é o impacto que é para ter, para depois termos o tal comparativo lá mais à frente, é o que acontece mais. À cega, olham, sim. Portanto, que podem ser, sei lá, olha, porque um amigo me disse que estou a gastar muito nisto, ou porque alguém me disse que estou a gastar demasiado nisto. E outra coisa que eu também noto é que não se contabiliza, por exemplo, custos de produção ou de operação, e muitas vezes olha-se para a folha de salário e diz assim, este colaborador é muito caro. Certo. Mas e o que é que ele faz e qual é o retorno? Portanto, não se trabalha o retorno ao investimento de todas as ações que a empresa faz. Entrar numa linha que então aí, se falarmos por percentagens, muito pouco empresário tem este tipo de serviço, que é o controle de gestão, não é? Exato. Quando entramos então na análise do controle de gestão, a maior parte dos empresários pensa que lhe vou vender uma coisa holística, não é? Exato. Portanto, a bola de cristal para adivinhar os números. Para adivinhar números, onde ele nunca precisa. Não conheço nenhum empresário que à primeira me diga eu preciso disso. Exato. Okay? Até ter, na realidade, até conseguirmos explicar qual é que é o objetivo do controle de gestão, que é analisar a rentabilidade de uma maneira mais eficaz, por atividades, analisando quais são as atividades da organização que são mais rentáveis ou não à rentabilidade. Portanto, e perceber efetivamente quais são as decisões que pode tomar de avançar ou não avançar com um projeto, avançar ou não avançar com uma atividade, deixar cair ou não deixar cair uma atividade que está a estrangular e perceber de forma clara dentro do seu negócio que consegue dividir aquilo por fações, por diferentes análises.
E aqui as análises vamos dizer que podem ser análises de responsabilidade, e por responsabilidade dizemos projetos, centros de custo, que é assim um termo que se calhar é mais comum. Ok? E temos a outra que é a análise por via da rentabilidade, que é estudar a rentabilidade por cliente, estudar a rentabilidade por produto, rentabilidade por colaborador. Portanto, dependendo depois daqui das áreas de negócio, e aqui sim a área de negócio é muito importante para se determinar que tipo de análise é que se faz, não é? Por exemplo, e levando isto para o nosso negócio, para o meu negócio, nós, é uma área de negócio que é altamente dependente de pessoas, não é? Portanto, eu tenho que saber por pessoa, para mim, a minha principal análise é cliente e pessoa. Né? Portanto, cliente para perceber exatamente o que é que eu consigo ou não consigo estar a rentabilizar por cada cliente, tendo em conta o que lhe entrego e aquilo que cobro, e por colaborador, tendo em conta a produtividade ou não a produtividade que cada colaborador pode ter, ok? Pronto, claro que isto pode ser muito cego e pode parecer muito... Sim, mas eu acho que aqui nós concordamos os dois numa coisa. Há fraca literacia financeira em Portugal. Sim. Isto é assim mantra social já, e há aí muita gente que felizmente e que eu gosto de ver todos os dias a trabalhar arduamente para que haja uma transformação disso. E dentro dessa má literacia financeira, porque nas escolas ninguém nos ensina a gerir impostos ou a perceber um conjunto de coisas importantes em termos de Estado, há depois o descaso dos empresários porque ou têm uma bengala de um contabilista e acham que é o contabilista que tem de saber, ou porque eles estão tão operacionais do negócio, estão nas vendas ou estão na execução, que se esquecem dos números. Eu, como tu sabes, acompanho empresários, não é? Não sei se já te tinha dito. E tu sabes, porque foi das primeiras coisas que eu te perguntei quando entraste para a TAB, métricas financeiras do teu negócio. Portanto, nós temos um script de entrada e de abordagem do negócio que começa justamente por aí, as tuas métricas financeiras. Eu posso dizer que, salvo raras e honrosas exceções, onde obviamente tu estás incluído, as pessoas não sabem isto e demoram meses para me trazer estes dados. E a resposta que eu ouço sempre é: estou à espera do meu contabilista. Certo. E isto custa-me porque nós não podemos estar à espera do contabilista, não é obrigação do contabilista, ou melhor, é obrigação do contabilista dar esta informação, tudo bem, mas é obrigação do empresário saber isto na ponta da língua. E quando eu estou a falar em métricas financeiras, eu não lhe estou a perguntar qual foi o lucro que ele teve este ano, ou quanto é que ele faturou, porque até isso eu pergunto e às vezes não sabem. É rentabilidade por colaborador, custo de aquisição de cliente, coisas deste estilo. As pessoas não sabem. Não sabem, a maior parte das vezes nem acham importante saber, ok? É um problema que se resolve lá mais à frente. Sendo que o mais à frente, grande parte das vezes, já é na velhice, quando estão a passar o negócio e já é tarde. aos filhos. Ou quando o negócio já está falido, ou quando o negócio já está em estrangulamento financeiro. Eu costumo dizer que, ok, a maior parte dos negócios em Portugal nascem de um sonho, não é? E a maior parte desse negócio, se consultassem um contabilista antes de iniciar, quebrava-se o sonho. Exato. Porque a maior parte desses negócios poderiam nem sequer avançar, porque se analisássemos os números e se analisássemos um plano de negócio efetivo para cada negócio que abre, garantidamente mais de 50% não avançaria. Agora fizeste-me rir porque, como tu sabes, e tu também fazes isso, há pessoas que chegam a nós para pedir para avaliar um determinado negócio. E normalmente as pessoas denominam-me como Rita, a destruidora de sonhos. Certo. Eu simplesmente digo-lhes as red flags, os problemas, os dramas que podem surgir e depois a decisão de seguir ou não é de cada um, não é? Há pessoas que conscientemente podem decidir ir para o caos e é essa adrenalina que os leva. Porque, de facto, quando o plano de negócio está bem feito, não significa que aquilo não possa gerar lucro, mas vamos ter consciência de coisas como: é normal as empresas até 3 anos andarem ali num esforço para dar um determinado conjunto de rentabilidade. Depende. É normal, é uma coisa aceita. Não é uma coisa fora do comum, é verdade. Exato. Okay? Eu diria que, e sim, conhecendo-te como a Rita, a destruidora de sonhos, Exato. tu já avalias, e na forma como tu fazes a avaliação, já é num patamar seguinte, que é a avaliação de risco do próprio negócio. Exato, sim. Já nem estamos a falar da avaliação financeira. A maior parte deles morria logo na financeira. Exato, se chegamos ao risco, então é pior. Se chegarmos ao risco, que é a avaliação que depois tu fazes de perceber quais são os impactos das ações e quais são, pela experiência que ocorre ou não, o que é que pode vir a acontecer e que as pessoas não estão a ver, quais são os pontos cegos que estão ali a acontecer. Então aí subimos para os 80%, 90% dos negócios não seguiria, ok? Portanto, é importante sonhar. Gosto muito da cultura empreendedora, mas uma cultura empreendedora assente num país que tem baixa literacia financeira leva às elevadas taxas de mortalidade que nós temos de empresas em Portugal. Portanto, depois também leva a isto, não é? Leva à não compreensão do negócio. Isto correu mal porque... E depois já existem muitos porquês. Exato, há muitas variáveis. Aparecem
efetivamente muitas pessoas a pedir-nos ajuda para resolver um problema que às vezes já não tem solução. É difícil. Okay? Não vendo, não faz, não consigo ter números. Mas o problema aí não é dos números, não é? É do próprio negócio que não foi estudado e da operação que tem que ser bem revista. Mas também aí o contabilista tem um papel importante, não é? Portanto, não temos que manter o sonho da pessoa só porque parece bonito e que a pessoa até é simpática, não é? Temos que ser realistas e temos que atuar de acordo com os números que nós analisamos e que apresentamos aos clientes. Portanto, aqui a falta de noção de negócio, a falta de noção decorre tudo disto. Eu agora vou-te aqui interromper porque me fizeste lembrar de uma história. Olhando para o modelo de negócio de contabilista, uma das coisas que muitas vezes não se prevê é o número de empresas que são tuas clientes que vão fechar naquele ano. E quando tu consegues, porque tu, enquanto contabilista, olhas para os números e dizes assim, estes não vão aguentar. Portanto, tu começas a prever isso e começas a trabalhar para ou mudar aquela trajetória se ainda for possível, porque depois, dentro da possibilidade, pode não haver possibilidade financeira ou possibilidade do mindset do próprio empresário para essa mudança, mas acima de tudo também contabilizares para o teu negócio essas perdas para ir atrás de novos clientes. Jorge, nós íamos ficar aqui o resto do dia, porque nós quando começamos a conversar, até porque estamos habituadas a estar 4 horas juntos, uma vez por mês, não é? Portanto, temos sempre muito com que falar. E a discutir literalmente estes temas. E a discutir estes temas com muito mais fervor do que aquilo que fizemos aqui, não é? Quando nós estávamos a preparar aqui o podcast, o Jorge dizia-me assim, pronto, vamos acabar a discutir naquela mesa, que é o normal entre nós os dois, mas as nossas discussões são sempre positivas e saudáveis. Obrigada por esta tua partilha. Obrigado, eu. Espero que tenha sido um gosto para ti estar aqui a contar ao mundo de forma informal aquela que é a tua maior paixão, que é a otimização financeira operacional. É simples, já sabes que sim, já sabes que gosto de discutir estas coisas. E a ti que estiveste desse lado, espero que tenhas gostado também deste episódio. Comenta, fala sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre as tuas dúvidas também nesta área. Se concordas e se discordas do que nós falámos. Gostaríamos, obviamente, de obter o teu feedback. Já sabes, segue o canal, fica atento ao próximo episódio, porque a próxima conversa informal vai de certeza também ajudar-te muito no teu negócio. Até lá!